E se os bancos tirarem essa alavanca da mão de quem está à frente das empresas, aquilo que poderá acontecer é que as empresas vão ter que diminuir custos. E esse é o único ponto onde eu sinto que poderá haver aqui algum risco que seja um risco antecipado, que é essa situação acontecer de os bancos começarem a cortar determinados créditos a determinadas empresas que lhes dão mais risco potencial, e essas empresas, por não terem liquidez, precisam de cortar despesas, e nós já sabemos que o corte de despesas será, particularmente nesta fase em que a inteligência artificial está cada vez mais ativa, será a nível de recursos humanos. E com o aumento um potencial aumento do desemprego, aí sim é que eu acredito que poderá haver aqui mais pessoas a quererem vender e, por consequência, haver mais pessoas, mais produto no mercado. Eu digo isto é um potencial, porque a nível nacional o nosso desemprego baixou para 5,9% em outubro. Deixem-me mostrar-vos. São números muito recentes, são números do final de novembro, e nós estamos a fazer este live no início de dezembro. Portanto, são números do final de novembro. Estamos com uma taxa de desemprego de 5,9%. A nível europeu também está relativamente estável. Alguns países têm taxas de desemprego maiores, mas a verdade é que enquanto as taxas de desemprego estiverem baixas, nós vamos ter pessoas que têm rendimentos certos e que de alguma forma não vão ter aqui grandes problemas em manter as suas prestações a serem cumpridas. E nesse sentido, se as pessoas cumprirem com os seus compromissos junto da banca, não vão ter necessidade de colocar os imóveis no mercado e, por consequência, o mercado irá estabilizar-se em alta. Portanto, eu já vou responder a perguntas. Deixem-me só terminar aqui este raciocínio. Portanto, enquanto nós tivermos a taxa de desemprego normal, nesta ordem dos 6%, que é como está há alguns anos, eu não acredito que vá haver incumprimento e, por isso, necessidade das pessoas colocarem imóveis à venda nesta altura, e não antecipo que isso aconteça, a não ser, lá está, que aconteça alguma coisa a nível macroeconómico ou geopolítico. Estou a falar, por exemplo, do potencial de intervenção dos Estados Unidos na América do Sul, mas a verdade é que nós já estamos com outras guerras um pouco por todo o mundo e as coisas têm estado relativamente estáveis, sem grandes evoluções, e a guerra da Ucrânia continua e continuará. Se houvesse aqui uma intervenção, como havia a perspectiva de que a guerra na Ucrânia ia estender-se a toda a Europa, não acredito que isso vá acontecer, mas é óbvio que se a Rússia decidir intervir em algum país limítrofe que pertença ou que esteja na zona de influência da Europa, as coisas podem mudar, e esse sim, por exemplo, ser um tema que já tem impacto a nível do mercado financeiro europeu e português por consequência. Portanto, não há aqui acontece aos outros e não nos acontece a nós. Mas enquanto a taxa de desemprego for baixa, as pessoas vão continuar a ter emprego, a ter rendimentos e, naturalmente, a pagar a casa. Porque nós sabemos, pensem comigo, a última coisa que nós queremos que nos aconteça é termos que ir viver para a casa dos nossos pais ou para a casa de alguém e deixarmos de ter a nossa autonomia. Antes disso, ainda vamos cortar com tudo o resto que está à volta. Lá está. E todo o resto pode também ter impacto em tudo o que tem recursos humanos. Para mim, continua a ser o tema fundamental. Enquanto houver taxa de desemprego baixa, implica que há um quase emprego na totalidade. E havendo um quase emprego na totalidade, eu não acredito que haja aqui mais imóveis a virem para o mercado e muito menos a serem devolvidos aos bancos, porque as pessoas aprenderam. Na altura, a verdade é que no subprime, quando eu comecei em 2009, eu apanhei a pior fase do subprime, que foi ter pessoas a terem que pedir empréstimos pessoais para deixarem de ter o pagamento da prestação, porque não conseguiam fazer face a essa prestação, mas foi uma fase em que não havia financiamento por parte dos bancos de todo. Portanto, os bancos em 2011, para terem noção, quem não estava no imobiliário, mas eu que estava no imobiliário, nem eu nem as minhas equipas conseguíamos que os bancos aceitassem sequer analisar um pedido de crédito para a habitação, porque estavam carregados de casas e não queriam continuar a colocar dinheiro para crédito à habitação. Portanto, em 2011 nós tivemos
virtualmente zero. Eu tinha os bancos a dizerem que só emprestavam a clientes que lá tinham depositado ou em aplicações os valores que estavam a pedir. Portanto, eles na realidade estavam a emprestar o próprio dinheiro da pessoa. Isto foi 2011. Depois as coisas começaram a melhorar e a verdade é que desde 2012 que o mercado tem vindo a subir, a subir, a subir e não houve, a não ser no tempo do Covid, aqui um pequeno acerto. O mercado tem vindo a subir de uma forma dramática. Este último ano, em particular, desde setembro do ano passado, quando entrou a produzir efeitos a garantia do Estado e a isenção dos impostos, então o mercado explodiu. No que toca a imóveis até 200 mil, desapareceram quase de um dia para o outro, e imóveis até 300 mil euros, aqui é uma rarificação e estamos a encontrar imóveis cada vez mais longe das zonas centrais onde as pessoas trabalham, porque os meus clientes já começam a pensar que 1 hora já não é assim tanto tempo para fazer diariamente se tiverem que comprar uma casa mais barata. Portanto, é nesse ponto em que estamos. Eu já vou continuar, mas entretanto vou respondendo aqui a perguntas, porque já tenho aqui uma série de perguntas no TikTok em específico. Deixem-me ver aqui. Deixem-me responder às vossas perguntas. Ok. Portanto, primeira pergunta que me é feita tem a ver com... E façam as vossas perguntas porque eu tenho sempre informação atualizada e já sabem que se pensarem em comprar ou vender casa, o meu número de telefone está aqui atrás, está em todos os vídeos que eu faço. Deem-me uma chamada, façam-me chegar uma mensagem por WhatsApp. Tenho aqui a Sofia. Eu cheguei a ir ver casas para comprar, onde num dia só tinha mais de 100 visitas, um absurdo. É verdade, Sofia. Já passámos, eu e as minhas equipas, por situações dessas. Para além de ser desagradável, é como está o mercado. Portanto, esse tem sido o ponto atualmente. Nós sabemos que imóveis nos 200, 300 mil euros, já estou a falar neste intervalo, quando os imóveis vêm para o mercado, é uma questão de muito pouco tempo até eles serem vendidos. Normalmente são vendidos no primeiro dia. E eu estava a falar com uma cliente ainda esta semana e estava-lhe a dizer, quem não tem o valor dos 10%, tem um problema, porque imaginem que vocês são os proprietários de um imóvel que colocam no mercado e vocês têm 30 pessoas, porque é um imóvel dentro daquele perfil que os jovens querem comprar, e vamos assumir que têm 30 visitas e vocês aparecem-vos um cliente comprador que tem o crédito aprovado, que não tem o valor para dar de entrada. E aparece outro cliente que não só tem o valor para dar de entrada, como até acrescenta 5 mil euros. Ponham-se nessa posição. O que é que vocês fariam? Iam para um lado ou iam para o outro que tem a liquidez toda e que vocês já sabem que à partida que não vai ter grandes problemas com os financiamentos? Iam, como proprietários, a zelar pelo vosso bem-estar e pela vossa vida e da vossa família e vender a quem tem a liquidez. É natural. E por isso é que eu digo cada vez mais que as pessoas que não têm o dinheiro para dar de entrada estão numa posição bastante inferior comparativamente com aquelas que têm esse dinheiro. O que o Fábio diz, era crédito para tudo, casa, carro, recheio, férias, tudo à grande. É verdade, Fábio. Na altura, antes do subprime, havia pessoas que compravam casa, carro, mobília, faziam a lua de mel, aquilo era uma festança, dava para tudo.